A gente vai conversar com um agora que reside lá na Austrália, é Valmor Gomes Moraes, que foi cônsul também honorário do Brasil no estado de Queensland. Está conectado com a gente aqui no Central 98 e vai trazer para a gente um pouquinho do panorama lá da Austrália, que é um dos países mais bem-sucedidos aí na contenção da pandemia. Teve lockdowns rápidos, fechamento das fronteiras e o monitoramento ágil dos casos, limitando a esses casos, gente, a pouco mais de 29 mil infecções e 909 mortes pela doença desde o início da pandemia. Valmor, seja bem-vindo ao Central 98. Eu já te pergunto logo de cara, bom dia, qual que é essa receita desse sucesso aí na Austrália, viu? A receita é seguir o aconselhamento dos cientistas e dos médicos, só isso. E como é que tá, né? A gente fica aqui vendo do Brasil, a gente passando por uma fase crítica da pandemia, né? Com esse abre e fecha do comércio também. E a Austrália aí com números que mostram pra gente realmente que essas opções aí, as medidas adotadas foram efetivas, tem a situação controlada. Claro que não dá para erradicar o coronavírus, isso é quase impossível, a gente vai conviver com ele aí praticamente para sempre. Mas quais foram essas principais medidas aí, né, para poder conter essa pandemia, principalmente nas cidades que são parecidas, tem ali às vezes a mesma população de Belo Horizonte, das grandes capitais. Você mora onde aí na Austrália? Eu sou de Gold Coast, mas eu era de Brisbane, que tem a mesma população do que Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 2 milhões e 700, né? Isso, aproximadamente 2,5. Aí... 2,5. E a cidade que eu estava é 2 milhões e 200. Eu tô falando de Queensland. Deixa eu ver, Queensland nós perdemos 6 vidas aqui no estado e que na Austrália inteira nós perdemos 909 vidas, né? Então, só dando um panorama em relação ao que a gente fez aqui na Austrália em relação ao que foi feito no Brasil, quando a gente compara a população, na semana passada a gente teve um lockdown aqui na Austrália durante 3 dias, por causa que teve um caso que, todos os casos aqui da Austrália, normalmente eles vêm... foi feita a quarentena, né? Fecharam-se as fronteiras internacionais, então tem as pessoas que estão contaminadas estavam nos hotéis, vindo de outros países, e às vezes, uma vez ou outra, consegue sair desse hotel de alguma maneira, um profissional da saúde, do transporte, enfim. E teve esse vazamento de uma pessoa que trabalhava no hospital, que acabou passando para a pessoa que dividia a casa, e fechou o estado por 3 dias para conseguir identificar para que não houvesse transmissão comunitária. Então, eles levaram a crise a sério como pandemia desde o início. Eu acho que essa aqui é a receita do sucesso, tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia. Como hoje, né, com esses, né, você explicou aí que quando há casos, né, suspeitos, casos confirmados, é feito essa restrição máxima aí na Austrália e isso colheu frutos, né? Hoje, como que está a cidade, como está aí o país? Está tudo liberado? Conta pra gente como é que está a situação atualmente. Nós estamos funcionando no que a gente chama de novo normal, né? Então, assim, todos os líderes políticos, reuniões, a gente não aperta mais mãos, tem o distanciamento social, as pessoas entenderam a importância do distanciamento social, a importância da máscara. A gente ficou aqui na cidade onde que eu moro, a gente não teve muita utilização de máscara, agora nós estamos dentro dessa utilização de máscara por causa desses casos que apareceram, mas o trabalho inteiro, a gente teve bastante restrições durante o ano de 2020, né? A gente fez esse dever de casa. Durante 2020 a gente não teve eventos esportivos, não teve muitas coisas aconteceram, igrejas foram fechadas, restrições, foram colocadas diversas restrições durante o ano de 2020 que foram aliviando de estado para estado. Não há disputa na justiça no Brasil, existem 5 mil casos atolando a justiça, aqui não teve nenhum caso na justiça. Então, assim, 2020 a gente teve essas restrições, mas agora a gente está em 2021, todos os locais onde a gente vai, a gente tem um aplicativo no próprio telefone
que está cadastrado com o governo. O próprio governo australiano criou um aplicativo de rastreamento na eventualidade de aparecerem os casos de coronavírus. Então, a gente sempre cadastra, entra no restaurante, cadastra lá e o restaurante tem a capacidade de pessoas que ele pode receber, distanciamento social, fila de banco, todos os locais estão funcionando dentro dessas operações assim. Valmor, uma medida aí, né, que a gente acompanha também foi esse fechamento das fronteiras aí na Austrália, que cancelou praticamente todos os voos internacionais há um ano, e aí teve essa reclamação de australianos que ficaram presos em outros países sem conseguir voltar para casa, de brasileiros também que não podem sair da Austrália para visitar a família. Como é que foi essa situação aí, né? Como é que tá ainda assim dessa forma? Já liberou? Como é que isso foi recebido pela população? Olha, é uma restrição muito pesada quando a gente fala de restrição de ir e vir. Mas aí quando você olha para o resultado e você vê um país com a população da Austrália de 25 milhões e você perdeu 909 vidas e você não perdeu vida de profissionais da saúde, a população começa a entender a importância dessas restrições. Sim, existem 39 mil australianos, né, ou residentes permanentes, pessoas que têm o green card da Austrália, que estão ilhados fora porque não tem voos operacionais. Existem 3 mil brasileiros que ficaram ilhados no Brasil de alguma maneira, que eles têm o visto aqui para entrar para a Austrália e não conseguiram retornar. Mas existe essa restrição de, poxa, quando eu vou conseguir viajar? Nós, que somos australianos e pessoas que têm green card aqui da Austrália, para a gente sair da Austrália, o governo precisa autorizar a gente, entendeu? E para voltar, a gente também teria que, se o governo autorizar a gente a sair, né, em casos limitados, casos de trabalho, casos de familiares doentes, enfim, alguns casos limitados, quando a gente volta, a gente tem que ficar 14 dias nesses hotéis de quarentena e pagar a taxa de $3 mil, aí varia de cada estado, para eles terem com certeza que eles estão controlando a entrada do vírus, e esse é o privilégio pelo fato da Austrália ser uma ilha. É uma decisão difícil, mas olha, quando a gente olha aqui, eu estou olhando aqui a Austrália agora, nós, em um ano, nós tivemos 29.377 casos, eu acredito que, e hoje, atualmente, 13 casos, e acho que não tem nenhum na UTI. Quando a gente olha para o Brasil com quase 100% de todos os estados com capacidade aí nas UTIs, e você tendo que decidir qual vida você vai salvar, é bem complicado, né? É complicadíssimo, né? Você falou aí 13 mortes. Ontem a gente teve mais de 4 mil mortes em 24 horas, né? Um número absurdo, né? Que a gente tá tendo aqui. Tomara que passe rápido, a gente chegue nesse patamar da Austrália aí o mais rápido possível, né? Mas a gente sabe que não é fácil, a situação é bem crítica atualmente aqui no Brasil. E aqui discute muito, Valmor, a questão da vacinação. Como que está a vacinação na Austrália? Tá andando, não tá? Conta aí pra gente. A Austrália teve o privilégio, devido ao fechamento das fronteiras e ter tomado as ações, ela tem esse privilégio do tempo em favor dela. Então, eu tenho uma menor população, controle de casos. Eu falei 13 casos, mas eu acho que, na verdade, são 13 casos novos, não são 13 mortes, não. As mortes estão paradas já faz algum tempo e está em 909. Mas a vacina está andando não na velocidade que o público desejava. O governo desejava ter as vacinas totalmente implementadas né, na população de massa até outubro, mas existe essa visão do público que acredita que não vai acontecer. Mas como não tem essa pressão de muitas mortes, os casos estão controlados, a maioria dos casos estão nos hotéis, pouquíssimos casos em UTI, estão lidando com isso, olhando quais são os efeitos colaterais das vacinas ao redor do mundo. E a Austrália também tem a dimensão continental, né, geográfica do Brasil. Então, assim, é um país muito grande e que precisa chegar em todas as pontas, e o valor vida
é muito alto, entendeu? Então, ao vacinar, né, as pessoas idosas que estão em casas de cuidados e etc e tal, eles estão olhando para ver quais são os efeitos que estão acontecendo nas pessoas que estão sendo vacinadas ao redor do mundo, para que eu não coloque a população da Austrália nesse risco. Perder uma vida que, independente de quantos anos ela tenha, é um valor muito alto, então eles estão com um pouquinho mais de calma nesse sentido, o que leva ao atraso. Aí, gente, Central 98 recebendo aqui Valmor Gomes Moraes, é advogado residente na Austrália, também já foi cônsul honorário do Brasil no estado de Queensland, falando pra gente sobre essas medidas adotadas aí na Austrália, um dos países mais bem-sucedidos no combate à pandemia, apontando as estratégias. Claro que a gente também não está aqui para fazer uma comparação, a gente sabe que são realidades diferentes, de culturas diferentes, territoriais também, mas eu acho que sempre bom a gente ouvir aí quem está tendo sucesso no combate à pandemia, até para a gente pensar também novas possibilidades, o que a gente pode fazer aqui. Brasil, infelizmente, vivendo aí o momento mais grave dessa pandemia de Covid-19. Vou agradecer demais sua participação, viu, Valmor? Foi um prazer te receber aqui e trazer essas informações aí pra gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, ótima semana. Abraço. Obrigado.